Oi, pessoal do Bytes e Cargas. Hoje a gente trouxe um convidado especial aqui. Bem, todos os convidados são bem especiais, né, gente? Mas a gente conseguiu trazer lá de São Paulo aqui para fazer a conversinha com a gente aqui. Meu amigo Fabiano Andrade. Ele é diretor executivo da ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Antes mesmo da ABRAP, ele passou com várias experiências entre grandes empresas como Motorola, Graber, Júlio Simões, Grupo TPC. Além de ser professor de engenharia, já foi ou ainda é, não sei. Ele vai contar aqui rapidinho pra gente aqui a história dele. Professor de engenharia, logística e administração, teve experiências por algumas faculdades aqui no Brasil. E também é professor do Instituto Prevenir Perdas. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Fabiano. Eu agradeço pelo convite, Fábio. Agradeço pelo pessoal do estúdio também, do Shift Studio, não é isso, né? Fazendo margem dos caras. Eu vou pedir desconto da próxima aí, ó. O pessoal do Shift, ó, quero desconto, mas continuando. Então, muito obrigado pelo convite. Aí, espero aí temos aí um momento agradável para contar uns causos, para contar algumas particularidades do varejo, particularidades da logística, né? E também falar bastante aí dos eventos que a ABRAP hoje entrega para toda a comunidade de gerenciamento de riscos, governança, compliance e prevenção de perdas. Então, bom ponto, já vamos começar. O que é a ABRAP? Eu falei Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, mas conta um pouquinho para o público aqui. O que é a ABRAP? Bacana. O que é a ABRAP, né? A ABRAP é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação bem nova. Ela está no seu 7º ano de existência. Acabamos de fazer aniversário agora, dia 19 de setembro. E é uma associação que ela teve o seu principal... ela teve, digamos assim... Ela nasceu com conversas de líderes do varejo há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, líderes do varejo como Carrefour, Walmart, Lojas Marisa, Lojas Americanas, Magazine Luiza, se organizavam com o intuito de discutir as boas práticas de governança, riscos, compliance e prevenção de perdas. Então, as estruturas que eram utilizadas eram o auditório de uma faculdade, era o auditório de alguma dessas empresas, e isso começou a acabar tomando corpo. Cada vez mais nós tínhamos outras empresas se envolvendo, né? E aí empresas que queriam vender soluções para o varejo, como empresas de tecnologia de segurança eletrônica, empresas de inventário, empresas de rastreamento, gerenciamento de riscos, também começaram a se aproximar porque queriam estar junto desses principais líderes. Sim. E aí lá atrás se falava, poxa, a gente poderia ter uma entidade para nos representar. Então, a ABRAP, teoricamente, ela nasceu tem muito mais tempo do que os seus 7 anos de existência. Ela existia informalmente, vamos dizer assim. Informalmente, exatamente. E aí veio o WhatsApp. Veio o WhatsApp. 15 anos atrás veio o WhatsApp, talvez, um pouco mais, um pouco menos. E o nosso atual presidente, que foi reeleito em 2022, ele teve uma sacada de criar vários grupos de WhatsApp em torno do Brasil. Sim. Então, a ideia era fazer com que aquelas reuniões, aquelas informações pudessem chegar para todos. Sim. Inclusive para todos dentro da organização, não só para o pessoal da prevenção de perdas, mas como a autogestão e também a baixa e o pessoal de chão de fábrica, que eram os operadores. Então, através dos grupos de WhatsApp, também essa informação, essas boas práticas também começaram a ser compartilhadas. Ah, entendi. Tá certo? Não, tá certíssimo. E quando foi em 2018, nasceu a nossa ABRAP. E, bem, já, como eu disse, começou de uma forma informal e agora já está formalizada. Hoje, formalmente, assim, mais ou menos quantos associados a gente está falando? Associado a empresas, quantos mais ou menos já tem hoje? Legal. Para você se associar hoje, o estatuto só nos permite associar pessoas físicas. Então, todo mundo que está nos assistindo, você, Fábio, o pessoal do estúdio, todo mundo eu convido para se associar. Eu já sou, viu, gente? Já sou associado à ABRAP. O link está aparecendo aqui, espero que o link está aparecendo aqui na tela, né, em algum local aqui da tela, para se associar. E é de forma gratuita, sim. Tá certo? Então, hoje nós temos associados, pessoas físicas, quase com 10 mil. Certo. Tá? E essas 10 mil pessoas representam mais de 1.040 empresas. Bastante. Sendo que dessas 1.040 empresas, 95% delas são do segmento varejista. Então, a ABRAP é uma associação que nasceu do varejo. Sim. Tá certo? E esses outros 5% são empresas de indústria e logísticas e outras empresas aí que entendem que as boas práticas que acontecem no varejo, né, por ser o mais sensível, sim. Tá certo? Porque você tem cliente, né? Você tem exposição e você tem muito dinamismo por parte
seja ela por questões ambientais, por questões políticas, pelas questões da economia, tá certo? Então, a experiência do cliente que visita a loja, ele é motivado por um monte de coisa que acontece na vida dele. Então, por exemplo, um exemplo, né? Mano. Então, nós temos aí uma novela, né, de uma emissora XPTO. Certo. Aí um produto aparece naquela novela. Exatamente. Aí o cliente simplesmente ele vai ver aquele produto e fala, meu Deus, eu quero esse produto. No dia seguinte, é um absurdo a venda desse produto na loja. Entendi, Tá certo? né? Então, quer dizer, a televisão e outros fatores redes acabam sociais também impactando na experiência do cliente e o cliente ele vai buscar isso. Então, as lojas elas têm que se preparar para isso. Sim. E o porquê que a Abrap, né? E por que outras empresas, fora a logística, fora o segmento varejista, também se associaram à Abrap? Porque entenderam que esse dinamismo, né? Essas boas práticas que acontecem dentro do varejo poderiam ser compartilhadas e multiplicadas para dentro da cadeia de abastecimento. Então, a ideia, né? É que a Abrap ela unifique as boas práticas, tanto do varejo numa ponta, a indústria na outra e aqui os operadores logísticos. Então, nos nossos eventos, inclusive, né, nós acabamos concentrando não só empresas do varejo, que é os 95% hoje dos associados, mas também a indústria e a logística também acaba entendendo quais são essas boas práticas do varejo para talvez aí dar aí entender que o processo que é praticado aqui pode ser também utilizado aqui dentro da indústria da logística. E a Abrap acaba conectando todos esses players. Como é engraçado, né? Que a gente foca muito na supply chain security, segurança em logística. E realmente a gente entende que a rede de, vamos dizer assim, o varejo é o que recebem os produtos que são fabricados em vários pontos, vários locais do Brasil. E eu converso muito, eu sou bem focado nessa área e, obviamente, a prevenção de perdas para mim é sempre um aprendizado de várias coisas que acontecem. Mas é interessante, a gente tem aquela... como fabricante, a gente tem aquela preocupação desde da compra da matéria-prima, produção, vai pro DC, entrega para o cliente e meio assim, acabou o nosso problema. É uma visão mais focada pela indústria e daquela logística de FTL que a gente entrega. Mas, obviamente, o varejo tem last mile, tem entregas menores e tem as lojas físicas, as lojas marketplaces e sofrem muito com ataques de criminosos ou fraudes também, que isso não deixa de ser criminoso, né? Vamos dizer assim. Realmente é bem interessante o que você está falando. E é legal que a Abrap está tentando ajudar todo mundo aqui. Acho que é uma colaboração mútua, né? Uma consegue ajudar todo mundo, né? Acho muito bacana isso que vocês estão fazendo. Parabéns. E exatamente. Inclusive, a Abrap é uma associação sem fins lucrativos e se você olhar agora o organograma da Abrap, 99% das pessoas hoje da Abrap são voluntários. Sim. Então nós temos grandes diretores de grandes redes varejistas que fazem a composição tanto da diretoria como do conselho. O pessoal todo ali é voluntário. Então é amor, né? Amor realmente é a prevenção de perdas. E o propósito da Abrap, esqueci de falar isso. Qual que é o propósito da Abrap? É fazer com que a área de prevenção de perdas deixe de se tornar uma área operacional e sim se tornar uma área estratégica que contribua de forma sustentável para o aumento da lucratividade dos negócios. Então, feliz o empresariado... que enxerga dessa forma, né? Ele olha para a prevenção de perdas e olha, nossa, aqui não é uma área operacional, não é uma área de despesa, é uma área estratégica e a Abrap ela traz um conceito chamado perda ampliada, que é o quê? Não é olhar apenas para a perda do produto, é olhar para a imagem, olhar para a perda, olhar para a experiência do cliente, é o cliente chegar na loja e entender que ele tá visitando a loja, mas ele tá lá para não só comprar o produto que ele tinha intenção, mas ele ser bem recebido. Então, a prevenção de perdas ela atua também na experiência do cliente. Se o cliente ele está ficando muito tempo na fila, a prevenção de perdas através da tecnologia, né? Através digamos assim, da interpretação de como que está a fisionomia do cliente, a câmera. Ela faz esse reconhecimento facial e entrega, inclusive, essa informação para a área de CFTV. Olha, aquele cliente ele tem interesse de comprar, ele está mal-humorado, está bem-humorado. Então, você tem toda essa tecnologia também envolvida com quando o cliente ele visita as lojas, né? Então, nós temos essa preocupação de que o empresário ele enxerga a área de prevenção como uma área de destaque. E, inclusive, quando ele enxerga essa área como uma área de destaque, ele entende que a perda, às vezes, a lucratividade dele não está no preço que ele compra, no preço que ele vende, sim na área de prevenção de perdas. Então, aproveitando esse bom ponto que você falou, eu vejo muito isso nas empresas tanto europeias e americanas, né? Que entendem que a prevenção de perdas é uma área, inclusive, vamos dizer assim, ela traz resultados positivos para o negócio. Não enxergam como simplesmente custo.
Aqui no Brasil, você consegue enxergar essa visão? Tipo, as empresas americanas e europeias que estão aqui já enxergam dessa forma. E os empresários brasileiros, você já está vendo que eles estão mudando essa visão, entendendo que a área de prevenção de perdas realmente é uma que traz resultado positivo para a empresa, ao invés de ser só, é custo, dinheiro que eu estou gastando lá um monte de... Não é. Eu queria saber, na sua opinião, você, pela Abrap, o que vocês acham disso? Então, a Abrap ela deu uma virada de chave nessa visão do empresariado. Do brasileiro, né? Empresário brasileiro, principalmente. Exatamente. E nós estamos tentando, através dos nossos eventos, também falar com a América do Sul, porque nós temos a ALAP, inclusive, a Associação Latino-Americana de Prevenção de Perdas, que ela foi recém-lançada agora no meio do ano. Então, através da Abrap, né, através dos eventos da Abrap, então nós estamos cada vez mais entregando para o empresariado essa nova visão da área de prevenção de perdas. Porque lá atrás tinha aquela visão de segurança patrimonial. Security. Cara, o que você está falando é exatamente... Eu só escutava assim, segurança na visão de empresariado brasileiro é cara crachá. Cara crachá é igualzinho que eu lembro de uma coisa antigo de televisão, um programa antigo, que era cara crachá, o Severino, cara crachá, não tinha mais nada. E não é isso. É o que você está falando, é segurança e prevenção de perdas é muito mais do que simplesmente olhar o crachá de quem está entrando, concorda? Exatamente. Então o empresariado, ele, de certa forma, ele entende que não deixou de ser apenas uma área de segurança patrimonial e é uma área, né, é uma área comercial e uma área financeira também. Então, óbvio que quando se olha para o organograma da prevenção de perdas, existem vários organogramas. Eu vejo muito na área de finanças, prevenção de perdas e fraude, né? Que é loss prevention. Antigamente, em algumas empresas, corrija se eu estiver errado até, eu via muito loss prevention bem isolado até em algumas áreas, mas até embaixo de security era security que tomava conta, certo? E aí eu via Loss Prevention Security. Hoje, o que eu mais vejo em algumas organizações é Loss Prevention está debaixo da área de fraude, que fica debaixo da área financeira normalmente. E algumas empresas até está debaixo do legal, mas eu acho, na minha visão, que debaixo da área financeira faz muito sentido, faz um match muito bacana, principalmente que é números, né? Eles querem saber o que está perdendo, o que está sendo, quais são os principais problemas. O que você acha? Exatamente, é isso mesmo. Então, dependendo do organograma, você está debaixo da área financeira, do CFO, né? Uhum. Em algumas, direto do presidente. Esse seria um modelo que, inclusive, a gente mais defende dentro da Abrap, sim, né? E é óbvio que existem outras diretorias, tá certo? Então, você tem aí, não tem um modelo padrão, né? Mas um modelo que, quanto mais, digamos assim, quanto mais próximo da área próximo do presidente, seria um modelo realmente mais eficaz, né? Porque aí não vai ter conflitos de interesse. Então, você tem, por exemplo, diversos processos, né, que são executados pela área da prevenção de perdas, que às vezes o chefe dele ele está envolvido com autorizar aquele processo. Então, por exemplo, um processo de inventário. Às vezes a validação do inventário, né, ela pode estar debaixo de um diretor de operações. Então, se a prevenção de perdas estiver debaixo de um diretor de operações, pode ser que há um conflito de interesse ali. Não estou falando que acontece, mas eu sei que você falando. Pode acontecer, né? Então, para evitar esses percalços que podem acontecer, o que a Abrap sugere é que esteja ou ligado direto debaixo da área financeira, do CFO, ou direto do presidente. É igual fazer aqueles blind cycle account que o pessoal pega de surpresa quando o pessoal de inventário vai fazer auditoria de inventário no armazém e ninguém avisou ninguém. Eu adoro quando isso acontece, para realmente ver se o pessoal trabalha direito. E o nome, né? E o nome da prevenção de perdas também, a gente, dependendo do segmento, né, e da área de atuação, o nome prevenção de perdas está sendo alterado, modificado para proteção do lucro. Então, o tanto que hoje... Isso é legal. Proteção do lucro. Então, existe aí essa preocupação da imagem, a preocupação da experiência do cliente, né? Que a prevenção de perdas deixou de ser aquele pessoal de security, igual nós comentamos aqui, e ser uma pessoa muito mais participativa, muito mais voltada para a questão da segurança humanizada. Então, a prevenção de perdas ela é muito mais humanizada do que há muitos anos atrás. Sim. Então, aquela coisa de você, às vezes... conversar com o cliente num quartinho isolado, conversar com um funcionário num quartinho isolado, isso aí não existe mais. Então, é sempre, né, respeitando as pessoas, né? Primeiro as pessoas, segundo as pessoas, terceiro as pessoas, e depois você vai olhar para a imagem da empresa e depois você vai olhar para o patrimônio. Sim. Então, primeiro as pessoas, segundo as pessoas e terceiro as pessoas. Isso aí é o lema da prevenção de perdas. Muito bacana. E eu tenho aqui uma perguntinha aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da parte da Abrap, né? O que é o Super Meeting?
Bacana, Super Meet. A Abrap ela realiza 3 eventos ao ano. Tá? Ok. O Super Meeting nós tivemos a segunda edição que aconteceu agora, em março de 2025, a segunda versão. Ele se trata de um evento democrático. Por que democrático? É o único evento onde qualquer pessoa que tiver interesse, desde que a capacidade não seja atingida, né? Mas qualquer pessoa que tiver interessada em participar de algum evento da Abrap pode ir. Diferente dos outros demais eventos, que são apenas através de convite. Okay. Então, esse é um evento que acontece durante o dia todo, num teatro. Durante 2 anos, nós realizamos aqui em São Paulo, no Teatro das Artes, tá certo? Legal. E com um público de quase 800 pessoas. E também é um evento onde, por ser um evento que acontece durante todo o dia, é um evento onde o patrocinador ele pode palestrar e o varejista ele pode palestrar. Então, quem estiver nos assistindo e tiver interesse em palestrar no Super Meeting, as pessoas que estão presenciais são pessoas de todas as hierarquias, então você tem presidentes, você tem diretores e tem o pessoal operacional também. Então, quem tiver interesse pode falar com a Abrap, olha, estou a fim de palestrar pela Abrap, né, com o tema A, B e C, eu gostaria que vocês analisassem. E com certeza a gente vai analisar com muito carinho para ser um dos palestrantes para o Super Meet de 2026, que provavelmente vai acontecer entre Carnaval e Páscoa. Essa é uma data que a gente escolheu, porque é uma data de baixa venda do varejo. Então, você tem a possibilidade dos funcionários do varejo saírem das suas operações e estarem presentes no Super Meet para assistir a palestra. E dura o dia todo. Eu acho que eu já fui convidado antecipado, viu? Eu vou palestrar. Não é isso mesmo? Eu vou palestrar, é isso? Opa, tá convidado. Olá, já? Tá convidado. Ó, a produtora! Já Tá convidado. Já vou falar com a sua secretária já. Olha lá, tome nota. Muito bom. E vamos lá. Também continuando nessa sequência. E o Prêmio Abrap? O que é o Prêmio Abrap para a pessoa saber? O Prêmio Abrap é o evento que a gente fecha o ano. Inclusive, né? Pela nossa gravação ainda não aconteceu, então o Prêmio Abrap esse ano vai acontecer no dia 19 de novembro, numa casa muito linda, num espaço muito lindo aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. E esse prêmio a gente rotula como o Oscar da prevenção de perdas. Que legal. Que eu não sei exatamente se é o único, mas está entre os poucos eventos que tem para valorizar o profissional que trabalha com governança, riscos e compliance. Ou seja, caso você que trabalha na tua empresa, né, com a câmera, você que trabalha na tua empresa, está fazendo um bom trabalho na tua empresa, você já recebeu o reconhecimento do seu trabalho, então você pode mandar esse trabalho, esse case para a Abrap. Que nesse evento, que é um jantar de premiação, é um espaço que nós vamos premiar os melhores cases de prevenção de perdas do ano. E ainda dá tempo. Legal, hein? O QR Code está aparecendo aqui, espero, né? O QR Code aqui da inscrição. Existe uma... Vou fazer bonitinho aqui, ó. Aqui. Tá certo. Então é um dos poucos eventos, pelo que eu já fiz de leitura, né, para reconhecer o profissional de prevenção de perdas. E existem vários segmentos que podem mandar os cases para nós. Não só o segmento varejista, nós temos vários segmentos varejistas, como material de construção, drogaria, supermercado, atacado, pets, mas também nós temos um case, uma premiação para a indústria. Então, vários segmentos da indústria podem mandar o case para nós e segmentos também da logística. Então, até hoje, essa vai ser a 6ª edição. Nós premiamos somente varejo, indústria e logística, mas estamos querendo receber também cases envolvendo o agro, envolvendo vários segmentos que nós sabemos que o nosso Brasil, né, esse Brasilzão, né, é grande. É muito grande e tem muitos profissionais que trabalham com diversas outras áreas que talvez nunca chegou para a Abrap. Então, uma grande oportunidade para o seu público, né, Fábio? Sim. Para o seu público que assiste podcast, mandar os cases para nós. Com certeza. Então, é um jantar espetacular, né? Existe um regulamento. Legal. Então, o regulamento também vai estar disponível aqui para vocês acessarem. Aqui no QR Code, tá certo? Então, é um momento aí para dar notoriedade para o trabalho que vocês estão realizando e um troféu lindo que vocês vão colocar na estante de vocês aí pro resto da vida. Não, com certeza. Certo? E engraçado que você falou da data, vai ser praticamente uma semana depois que a gente tem a premiação do Bytes e Cargas Awards, que também vai contar com vocês. Eles também vão estar lá com o apoio institucional deles, do pessoal da Abrap. Com toda certeza. Agradeço pelo convite. Não, com certeza. E eles também vão falar lá para as pessoas que estão lá, para os convidados também, o que é um pouquinho da Abrap. Essa que é a ideia também do apoio institucional da Abrap. Eu fico muito contente. O pessoal vai adorar, né? Em 2 semanas, ficando no final de ano, o pessoal está ganhando alguns prêmiozinhos aí. Isso é muito bom. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa ideia que vocês montaram há 6 anos atrás, mais ou menos isso?
Isso, esse é o prêmio, esse é o sexto prêmio. E a Abrap tem 7 anos. Que maravilha, muito parabéns. Eu acho que realmente é uma das coisas que eu também, na parte de segurança logística, que é, como eu disse, a gente vai se ajudando um ao outro, né? Vamos dizer assim, um abraçando o outro. E essa é a ideia que a gente tem entre a BINI, a Abrap, todo a Semesp, todo mundo, a gente procurando ajudar o outro. E realmente é reconhecer o trabalho do pessoal que trabalha nessa área, que realmente eles precisam, né? A gente sabe como é sofrido e quanta coisa que a gente leva. Bem, continuando aqui tem uma frase aqui, Fórum Abrap. O que é o Fórum Abrap, gente? Exatamente, Fórum Abrap. Esse é o principal evento, é o carro-chefe da Abrap. Então, né? Conta para nós aí, fala um pouquinho do Fórum Abrap para o público aqui. Legal. Que é? Então, o Fórum Abrap, ele é um momento, né, de destaque, onde nós temos um momento que são várias palestras, inclusive, né, foi comentado agora há pouco sobre a visão do empresariado, né? Então, nós temos painel de CEO, então nós trazemos sempre 5 ou 6 CEOs para estarem no palco e discutindo na visão do empresariado, na visão do CEO, como que ele enxerga a prevenção de perdas. Ótimo. Então, a gente acaba confrontando, né, sobre a área de prevenção de perdas na visão do empresariado. Então, é um painel espetacular. Esse é um dos painéis que nós temos dentro do Fórum Abrap. Nós temos também painel de C-Levels, né? Bom. Algumas palestras, e nós temos a cereja desse fórum, que é o quê? É apresentar o resultado da pesquisa de prevenção de perdas. Resultado é este que nós temos aí uma aderência de 200 empresas. Sim. E esse ano a gente apresentou a primeira pesquisa do segmento de logística. Então, eu também convido os nossos ouvintes, né, a quando tiver a pesquisa do ano que vem, de outros segmentos também responderem um questionário. E nós temos, né, como apoiador dessa pesquisa de prevenção de perdas, uma Big Four, que é a KPMG. Então, para dar segurança para quem está respondendo a pesquisa, né, nós temos uma grande empresa de auditoria, de governança de riscos, que é a KPMG, que é parceira da Abrap há 4 anos. Sim. E esse produto, nessa pesquisa de prevenção de perdas, ela é bem ampla. Né? Inclusive, tem muitos respondentes que, quando chega a época de responder, reclamam pra caramba, porque são muitas perguntas. E, óbvio, para ter um resultado bastante amplo, detalhado, são várias perguntas. Né? E existem algumas perguntas sensíveis, que têm dados financeiros, enfim, são investimento da área de security. Sim. Então, eu convido para todos os nossos também ouvintes, a entrar no site da Abrap e olhar a qualidade da pesquisa, que a pesquisa são 2 modelos. Sim. Né? 2 modelos. Uma é a pesquisa completa, que quem recebe essa pesquisa é para quem responde a pesquisa. Então, o cara já fica com uma pesquisa gigantesca como benchmark, né? Para ele olhar para o resultado, será que o resultado que eu estou fazendo está abaixo ou acima do que foi apresentado no fórum, né? Sim. E nós temos uma pesquisa formato reduzido, que essa está disponível para fazer o download dentro do site da Abrap. Legal. Então, para quem quer conhecer um pouco mais dessa pesquisa de perdas, entra no site da Abrap e consegue fazer o download. Muito bom. Entendeu? No site só está disponível as pesquisas do varejo. A gente pretende subir no site a pesquisa que foi respondida também pela logística, que foi organizada pelo nosso comitê da logística, né? Nós temos comitês técnicos na Abrap também, né? Isso é bom. Nós temos aí o comitê técnico da logística, o comitê técnico da indústria, que você, Fábio, foi convidado para entrar, não é verdade? Não, já aceitei, viu, gente? Vou estar lá. Comitê técnico da indústria. Temos um comitê jurídico, sim, onde são vários advogados que trabalham dentro dessas redes varejistas, e um comitê de segurança humanizada. Ai, que legal. Entendeu? É muito bom que esse trabalho que vocês estão fazendo, não tem nem palavras para dizer, realmente faz muita diferença para o mercado brasileiro, com certeza. A gente faz, e vou dizer uma coisa, eu acho interessante o trabalho que vocês estão fazendo, porque estatística, meu Deus, eu brigo aqui, se você ver os podcasts, toda vez que alguém fala de estatística de roubo de carga aqui, eu começo a discutir aqui e falo, gente, a gente tem estatística tudo zoada. Quando eu digo zoada, eu não estou dizendo que é mal feita, gente. Ela não consegue trazer realmente a coracidade do que a gente está perdendo. Porque tem casos que não são registrados, tem caso que não está aparecendo lá, seguradora tem um número diferente, aí você chega quando fala com a indústria, exatamente, deixa eu fazer pela BINI, quanto que está perdendo cada um, você começa a ver, os números não batem, literalmente, sabe, o número não bate, tipo, aí eu pego de outras associações, deu 1,2 bilhões de reais de perda em roubo de carga, por exemplo, não bate, o valor é muito mais que isso, sabe, tipo, você fala assim, então...
É uma briga. Então, é uma briga que parece que a gente é difícil, mas se eu vou dar uma olhada no material da Abrap, né, no trabalho que vocês fazem, o levantamento de prevenção de perdas no Brasil, e realmente vou dar uma comparada com o que a gente tem, com o que a gente consegue obter do mercado, principalmente na parte de logística, roubo de carga, que com certeza um complementa o outro. E eu tenho certeza, principalmente como vocês não é que é foco, mas vocês têm muita informação da parte de last mile, que é o que está faltando complementar, na minha visão, essa estatística de roubo de carga e também invasão a estabelecimento comercial, principalmente as lojas que também tem roubo. E a loja é invadida para roubar a carga que está lá dentro, certo? Então a gente quer entender um pouquinho melhor isso aí. Então, com certeza eu vou dar uma olhada e eu vou estar participando agora do comitê de indústria da Abrap. Contem comigo, pessoal da Abrap. Vou estar lá para ajudar a atormentar vocês um pouquinho. Tá? Então... E novos indicadores vêm aí, tá, Fábio? Ah, é, né? Nós estamos desenvolvendo indicadores, né? Tem um indicador que chama IAP, Índice Abrap de Produtividade e Eficiência, né? E tem um outro indicador que é o IVA, Índice de... Agora esqueci, tá, gente? Mas tem um outro indicador, inclusive, que ele vai ser a ideia é que até a própria segurança pública venha utilizar. Tá. Então, os heads, né, que trabalham com governança, risco compliance dentro das suas respectivas lojas, a ideia é colocar informações nesse indicador e a própria segurança pública utilizar esses dados para fazer algum tipo de estratégia, para saber o que está acontecendo. Eles podem fazer aquele trabalho de... Realmente, que a segurança pública começa a saber onde que tem que colocar, período que tem que colocar mais rondas, aonde que tem que colocar, onde que está tendo mais incidente, onde que não... isso ajuda muito, com certeza. Muito bom isso aí. Sim, então, breve, isso está com o nosso diretor de TI, certo. Né? Paulo, da Pets. Então, tá contigo, Paulo, né? Aí, Paulo, fazendo merchan seu, hein? É isso aí, o Paulo, que é o nosso diretor de TI, é o head de Loss Prevention dentro da Pets, né? Ah, rede lá. Ah, puta, Paulo, depois eu te procuro, eu tenho uma cachorrinha, eu preciso de uns descontos lá. Depois você me dá o celular dele que eu vou precisar de uns descontinhos lá. E agora, aqui eu tinha uma pergunta um pouco mais genérica, mas eu sei que eu queria entender um pouquinho mais na sua visão da Abrap. O que você acha da situação dos riscos aqui na prevenção de perdas no Brasil? O que vocês enxergam comparado com o que vocês recebem de inputs de outros países? Você acha que o risco Brasil realmente é alto ou vocês acham que está mais controlado na visão de vocês? O Brasil, ele é um constante aprendizado, né? E as boas práticas, tem os dois lados da moeda. As boas práticas que acontecem no Brasil, elas acabam também sendo compartilhadas no restante do mundo, por incrível que pareça. Né? Então, aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Ela realmente acaba fazendo com que o head de prevenção de perdas ele se antecipe aos fatos, né? Então eles sempre têm que pensar com a cabeça, infelizmente, do inimigo aí. Então as boas práticas que acontecem aqui no Brasil e dos fóruns que a gente acaba participando também, subentende-se que o que a gente está fazendo está sendo muito bem valorizado e muito bem empregado, né? Nós temos, recentemente foi criado a ALAP. ALAP, Associação Latino-Americana de Prevenção de Perdas. Sim. Que é uma Abrap, só que do Cone Sul, né? Da América do Sul. E o primeiro presidente da ALAP é o nosso atual presidente da Abrap, que é o Carlos Eduardo Santos. Okay. Tá? E através dessas reuniões, esses fóruns, né, subentende-se que as boas práticas do Brasil estão muito aquém daquilo que outros países da América do Sul praticam. Certo. Tá? Porém, o nosso profissional do Brasil é pouco valorizado. Fato. Por que eu quero dizer isso? Diferente dos outros países, onde todas as redes varejistas sempre tem um diretor de riscos, no Brasil, diretor de riscos hoje só tem 15, infelizmente. 15? Somente 15. No Brasil? No Brasil, quando se fala 15? Em rede do segmento varejista, só tem 15 diretores. O restante é tudo gerente ou supervisor. É uma crítica agora, sim. E respondendo para a área de operações em geral, com a maioria está na área de baixo da área de operações, por que eu estou perguntando isso? Certo. A questão do conflito. Sim. De resultados. Não estou dizendo que é conflito de interesse, mas eu digo conflito de discussão. Quando você fica debaixo do braço da operação, você tem um certo desafio de convencer a operação, que a operação quer só entregar. Quer receber, quer fazer... A operação tem seu próprio dinamismo. E a prevenção de perdas tem aquela questão toda da preocupação de não ocorrer a perda e gerar lucro para a empresa. Esse pessoal que fica, esses gerentes, a maioria fica debaixo do braço operacional, não? Aqui no Brasil? Depende, viu, Fábio? Depende. Aí depende muito do organograma, né? No caso, se for diretor, né? Já tem o destaque de diretor. Sim.
área debaixo da área financeira ou debaixo do presidente. Agora, quando é gerente, aí tem de tudo. Fica, às vezes, debaixo da diretoria de recursos humanos, debaixo da diretoria de operações, RH. debaixo da diretoria de logística, RH também. Logística. Entendeu? Logística e o próprio presidente. Então, não tem não é igualitário esse organograma. Então, varia de empresa para empresa. E nós temos também no Brasil muitas empresas que são familiares. Ah, é verdade. Então, dificilmente você vai ter alguém de uma empresa familiar que vai ter um cargo de diretor. No máximo, ele vai chegar a ser gerente de riscos, que acaba sendo um diretor. Então, quando a gente olha para fora do Brasil, é uma realidade oposta. Sim. Todo mundo lá é diretor. Mas a área de atuação é menor do que a área do Brasil. E o nível de aprendizado e o nível de maturidade, que a gente fala muito disso, né? Qual que é a maturidade dos processos de prevenção de perdas fora do Brasil? Está muito aquém do Brasil. E a perda ampliada, que é o que a ABRAP utiliza, né? Como fomenta a perda ampliada para toda a área de loss prevention, é que você realmente tem uma visão 360 do negócio. Caramba. Você, quando olha para fora do Brasil, já não tem tanto essa vivência. E, às vezes, era o que o Brasil era antigamente. É muito security, mas não voltado para a questão financeira ou a questão de gestão de estoque. É mais security. No Brasil, realmente, você tem até uma escola aí, que essa escola realmente é bem vista pelo resto do mundo. Então, nós estamos aí muito... O nosso nível de maturidade, o nosso nível de processo, o nosso nível de entrega, né, tá muito acima comparado com outros países, principalmente aqui da América Latina. Que maravilha, não? Exatamente. Bem, em geral, na visão da ABRAP, o que vocês acham dessas tecnologias que a gente está vendo, tá pipocando, vamos chamar pipocando, né? As tecnologias de AI, que pode ajudar na parte de investigações e na parte de prevenção de perdas em fraudes e roubos, furtos em estabelecimentos. O que você acha das novos modelos de sistema de monitoramento e controle de inventários? O que vocês têm? Qual é a visão no momento da ABRAP para essas tecnologias que estão entrando no mercado para ajudar vocês? Muito legal. O varejo ele está indo bem digamos assim, bem paralelo às inovações tecnológicas que são apresentadas, né? Então, certo. Nós temos o emprego, né, dos controles de acesso, o emprego das câmeras de monitoramento. Então, a câmera de monitoramento, ela deixou há muito tempo de ser utilizada unicamente para saber se alguém furtou, né? Ou se teve algum tipo de prejuízo na loja. Então, as câmeras elas estão se antecipando e no segundo zero ali, está identificando, né, para quem estiver olhando, um potencial crise que pode estabelecer. Então, através das câmeras de reconhecimento facial, né, você tem muitas programações que são utilizadas pelas inteligências artificiais, que são empregadas e antecipa uma potencial risco que pode acontecer dentro do varejo. Sim. Então, por exemplo, o cliente, né, ele entra na loja, tá certo? Todo o ambiente é monitorado. As empresas, através de movimentações dos clientes, conseguem identificar que aquela mercadoria ela foi ocultada. Então, ela, através do sistema de imagens... Você já tem o AI, né, que já está começando a identificar alguns comportamentos adequados e inadequados, correto? Exatamente. Então, a câmera, ela pode... Já tem... Desculpa interromper de novo. Claro. Mas pela ABRAP, você já viu alguma rede grande? Não precisa falar o nome, obviamente, por questões de assunto sensível. Mas tem alguma rede de lojas ou rede de varejistas de supermercados que já estão com esse modelo de câmeras instalando e já conseguiu ajudar na ajuda da prevenção de perda? Sim, bastante. Temos várias redes. Redes grandes, pequenas e médias. Então, nós temos aí todas as redes aí, várias redes aí, independente do porte dela, já está utilizando esse tipo de tecnologia, né? Inclusive, a gente falou agora há pouco do nosso jantar de premiação. Então, nós estamos recebendo cases de onde esse projeto, né, de câmeras com essa inteligência com essa inteligência embarcada dentro das câmeras, estão sendo apresentados, apresentando um resultado do cenário anterior e o resultado atual com a diminuição da sinistralidade, né, e a diminuição do índice de perdas. Então, nós temos alguns varejistas aí apresentando esse tipo de case para o jantar do Prêmio ABRAP. E pergunta, em cima disso, a gente começa a usar mais tecnologia, isso é uma visão óbvia do empresário brasileiro, não só brasileiro, empresário em geral, porque é um investimento, você concorda?
E o famoso ROI, lembra? Return of Investment, adoro essa palavra em inglês, é linda. Retorno do investimento, literalmente. Por exemplo, vocês já estão enxergando a redução, por exemplo, vou colocar da seguinte forma. O custo de você manter uma equipe de segurança, prevenção de perdas, é alto em qualquer lugar do mundo, certo? Quando você tem que colocar uma equipe muito grande. Com o uso da tecnologia e você conseguindo identificar um comportamento de uma forma mais ali, pontual, o pessoal, seus associados estão conseguindo reduzir até o custo também do investimento de segurança. Depois, o investimento de segurança se paga, está conseguindo ter um saving para as empresas também? Boa pergunta. Dentro da Abrap, inclusive, a gente... várias vezes a gente comenta sobre isso, né? Uhum. Que é a questão da perda residual. Isso. Certo? A perda residual. Então, a perda residual, o empresariado ele vai fazer conta. Ele falou, eu cheguei nessa perda residual, está custando tanto. E a minha área de prevenção de perda de loss provision está custando tanto. Então, dependendo da visão do empresariado, ele simplesmente fala, olha, eu não tenho aonde reduzir a minha perda. Então, ele começa a fazer conta. A minha área de prevenção de perda está custando X e a minha perda também está custando X. Só que eu tenho uma inteligência embarcada aqui. Então, talvez eu comece a mexer no meu pessoal. É aí que a Abrap também passa para o Head de Prevenção de Perdas o conceito da perda ampliada. De que não se envolva só em processo de security, se envolva em vários outros processos. Nós temos, por exemplo, situações que a prevenção de perdas ela vai atuar em cima da energia elétrica. Tá certo? Redução de despesa de energia elétrica. A prevenção de perdas ela atua na segurança, não só segurança patrimonial, exato, mas atua na segurança do trabalho e na segurança alimentar. Ela verifica um monte de coisa, audita os seus processos. Ela atua, né? Ela atua na despesa que envolve com jardinagem. Sim. Até esse tipo de coisa. Na despesa que envolve, né? Por exemplo, nós temos muitos centros de distribuição, por exemplo, e você tem lá cachorros, você tem um canil. Então, a prevenção de perdas ela atua até na comida do cachorro, nas questões das vacinas. Então, isso, eu estou dando alguns exemplos de o tanto de atividades que o Head de Prevenção de Perdas ele pode assumir. Porque o ponto... Entendeu? Porque o ponto você entendeu o que eu estou dizendo. Porque daqui a pouco o empresário brasileiro olha lá, que você conhece, a gente conhece principalmente os empresários brasileiros. Ele olha o valor, fala assim, minha perda é tanto... Porque ele enxerga só o valor, certo? É uma coisa que cabe a nós... ensinarmos o empresariado, o papel da Abrap, de Abine, de várias associações até que participam, a gente ensinar os CEOs, os empresários, que prevenção de perdas, investir em segurança não é uma desperdício, realmente ajuda a empresa com um monte de coisa. É que chega num ponto que às vezes o cara, é sempre assim, o cara fala assim, eu gasto tantos, vou gastar tantos assim na parte de segurança, de prevenção de perdas, eu perco tanto assim, corta esse pessoal. Aí é aí que eu começo a perder mais ainda, né? E eles nem se tocam nisso. É uma senoide. Exato. Então, nós temos casos no varejo, por exemplo, até de centralização e centralização e descentralização da área. Uhum. Então, nós temos casos, por exemplo, no varejo, que a prevenção de perdas, ela deixa de se tornar uma área estratégica, né? Se torna uma área operacional para mudar a gerência dela, acaba se reportando à loja, e aí a perda começa a aumentar. E aí quando o empresariado vê isso, nossa, perdemos o controle e vamos centralizar a área de novo. Daí a perda começa a baixar. Aí de novo aumenta. Então nós temos varejistas que têm essa situação. Investe na área de prevenção de perdas, a perda diminui. Desinveste ou descentraliza, a perda aumenta. Então você tem essa senoide. Então a boa prática é que a área de prevenção de perdas realmente exista, e né? mantenha-se. Mas não que isso seja o único, porque não adianta nós termos apenas uma área e a cultura da prevenção de perdas não esteja maturada na cabeça de todos. Andorinha não faz verão mesmo. Temos, inclusive, até associados que não têm área de prevenção de perdas, não tem. Você vai conversar com o empresariado, olha, não tenho área de prevenção de perdas. Por quê? Porque quando o funcionário ele entra na empresa, quando ele passa pelo processo de contratação, né? O próprio RH já coloca uma cartilha para ele no processo de... Eu esqueci o nome do processo quando ele é contratado. Background check, você está falando? Quando ele é contratado, o processo de contratação, o próprio RH introduz na cartilha dele... o processo de integração. Na integração, exatamente. Então, na própria integração do colaborador, existem lá na integração
políticas de prevenção de perdas. Então, quer dizer, ele já está entrando para o varejista e já está sendo... ele está sendo noticiado, está sendo informado o que é prevenção de perdas. Sim. Entendeu? Seja por utilizar CFTV, monitoramento, mas exatamente as questões que envolvem o desperdício, né? Então, a manipulação. Então, você tem muitas avarias que acontecem dentro das mercadorias. Isso é outra coisa, que segurança está focado no roubo. Avaria não tá, avaria envolve mais prevenção de perdas. É uma coisa super interessante isso para o pessoal entender. Às vezes o pessoal fala, mas eu já tenho uma área de security. Security em geral, linhas gerais, não é responsável por danos. Que acontece um drop de boxes, caiu, perdeu, que se perde material, se destrói. Não é security, normalmente cai sobre uma área de prevenção de perdas, por investigar esse tipo de coisa e prevenir que não aconteça mais. Security é muito focado num fato consumado, um furto consumado, um roubo consumado. Muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, viu? E olha, estamos chegando naquele momento que eu mais gosto, gente. Tem algumas historinhas aqui, que eu já tomei nota aqui, que eu tenho várias perguntinhas para você e tem umas histórias interessantes que você pode compartilhar com a gente, né? Pela BRAP, pela sua experiência. Bom, posso começar? Eu vou começar com uma pergunta aqui. Vou começar com uma bem fácil aqui para nós aqui. Que história é essa de uma bobina de aço de um pesqueiro? O que eu escutei alguma vez que aconteceu? Que história é essa de bobina de aço no meio do pesqueiro? Alguém pode explicar isso para mim? Rapaz, isso foi uma situação, né? Uma situação que eu trabalhava numa empresa, num grande operador logístico, ok, né? E uma das mercadorias que eram transportadas eram bobinas oriundas de uma grande siderúrgica do Brasil. Ok. Bobina de aço. Certo. Né? E essas bobinas de aço eles saíam da siderúrgica e ia para o cliente final, tá certo? Nesse transporte de chegar até o cliente final, numa das rodovias de São Paulo, simplesmente essa bobina caiu do caminhão. Ela sim... não tava amarrada? Tipo, tem que estar amarrada para ser com uma bobina de aço. Não é isso que eu falo, assim, meu amigo, que história é essa? Como é que a bobina... Ela saiu por conta própria? Que história é essa? Na verdade, existe os chamados berços, né? Sim. Tipo, que segura e tudo amarrado. Exatamente. Porém, para esse tipo de mercadoria, os caminhões na época, eu não sei como é que estão hoje, né? Isso faz alguns anos já. Os caminhões não eram caminhões adequados. Então, eram caminhões com péssima qualidade. Caminhões muito antigos e com uma estrutura muito ruim, tá certo? Então, no momento de curva... Não tinha calça... Ixi, vai, continua. No momento da curva que aconteceu, não sei se o motorista estava em alta velocidade, que até o tacógrafo dele não estava funcionando. Então, nem o tacógrafo funcionava, vai tudo bem. O tacógrafo não estava funcionando para a gente apurar como é que estava a velocidade no instante zero ali do sinistro, né? A bobina acabou saindo do caminhão, caiu do caminhão e teve aquele efeito carrossel. Ela foi indo. Ela foi indo, né? Então ela foi derrubando tudo que tinha na frente, né? Foi rodando, né? Não. E o término dessa rodovia foi exatamente num lago, um pesqueiro. Virou decoração do pesqueiro? Exatamente. Então, essa bobina simplesmente ela afundou, desceu o lago, né? E era um peixe, óbvio, um lago cheio de peixes, né? E essa bobina, ela soltava algum produto? Essa bobina, ela tinha vários produtos químicos nela. Consequentemente, todos os peixes vieram a óbito. E a lagoa, matou a lagoa também, tá certo? E esse processo, ele acabou, né? Eu saí desse operador logístico e eu, durante alguns anos, né? Continuei ainda a ser convidado. Vira crime ambiental. Exatamente. Agora, você matou o lago e matou os peixes, mesmo que você era para pescar, mas você matou o lago e o peixe. É crime ambiental, então, você teve várias ocorrências que aconteceram ali. Então, teve dano ao patrimônio e também teve a questão dano ambiental. Puta, o ambiental é um dos mais complexos. E esse é um processo que simplesmente ele se perpetuou por uns 5, 6 anos. Você era chamado toda hora, né? Então, a cada, 2 vezes por ano, a empresa me ligava, Fabiano, tal, eu era preposto da empresa na época, né? Você pode comparecer lá, porque eu era o head da área de riscos, né? Então, sim. todo o histórico estava na minha cabeça, né? E isso, inclusive, até nas minhas aulas da faculdade, que eu fui professor de logística, né? Sim. Até nas minhas aulas de faculdade também eu acabei, eu apresentava isso para os alunos. Os alunos até ficavam espantados, né? Pior que isso é interessante isso aí, porque o pessoal realmente tem que entender que não é que aconteceu o acidente, acabou. Tem vazamento de óleo, tem um monte de coisa, mas nesse caso a bobina matou o lago e matou os peixes. Exatamente, né? Acabou o processo ainda ou tá lá ainda? Não, finalizou. Finalizou tem uns 10 anos, mas teve lucros cessantes, então era um local
que Era bem o acessível. arrendador ele ganhava, ele tinha 100% da renda era desse local, porque era um pesqueiro, entendeu? Então você teve... Indenização para a família, pro Exatamente. pesqueiro. Então imagina quantos... Nossa. O tamanho desse processo, entendeu? E também matou animais terrestres. Matou também? Matou. Oh, foi igual o desenho, literalmente, foi indo. Se a gente fosse puder desenhar, é os desenhos que a gente conhece aí da Hanna-Barbera e tal, em onde derruba do Coyote árvore, Coió lá, exatamente, vai indo. Vaca, foi tudo, entendeu? Não, essa foi boa. Eu fico imaginando. Nossa. Então você tem tudo isso. Então o cenário, né? Vamos tentar mentalizar. Eu imagino quando você chegar lá, ó, digam pra você, ó, é melhor você vir aqui que soltou a bobina aqui, que deu um massacre, literalmente, matou o bicho, matou o animal e matou um lago com os peixes. E você teve que ir até o local, imagina. Sim, foi até o local, tudo, né? Nossa, imagina o dono do pesqueiro querer te matar, Teve literalmente. todo o acompanhamento das seguradoras, que tinham mais de uma seguradora envolvida, porque eram várias apólices, né? Sim. Então você tinha aí muitas pessoas e depois para tirar a bobina de lá. Ah, é? E aí? O problema era tirar a bobina de lá, porque Ela afundou. E aí não tinha equipamento para tirar a bobina de lá. Por isso que demorou. Então, enfim. Teve que contratar mergulhador para juntar. Tudo, exatamente. Aí você envolveu mergulhador, você envolveu guindaste, enfim, né? Nossa. Várias empresas. E o acesso também para chegar caminhões de grande porte também tinha que destruir propriedade para chegar caminhões para tirar a bobina de lá. Porque era um local que andava apenas carros, entendeu? De pequeno porte, caminhonetes e no máximo um caminhãozinho. Diz pra mim que não chegou na nascente do rio. Porque se chegar na nascente do rio era pior ainda. Não, mas foi feito um estudo sobre o lençol freático, né? Para saber se chegou em algum lençol freático. Mas graças a Deus, naquela oportunidade não chegou. Mas foi feito todo um estudo. Mas isso aí é aquele lance, né? Como você falou muito bem, aconteceu há muito tempo atrás. Mas transportadora, que é aquele lance que... Não, só põe para carregar, que é aquele lance de operação. Leva que tá atrasado. Olha o risco que pode dar um negócio desse, hein? Exatamente. Que história! Agora... Problema no checklist. Checklist na hora de carregar. Vamos chegar no outro checklist. Que história é de blitz falsa na saída do CD? Que história é essa? Rapaz, essa foi uma história que também... Um caos, né? Que também nos deixou muito felizes, mas até a gente chegar nesse momento zero aí, nos trouxe muito transtorno, né? Então, dentro do centro de distribuição, né, de um grande varejista, existia um CD de logística reversa. Ah, spare parts, troca de equipamento, sim. Logística reversa não, de mercadorias. De devolução, mercadorias oriundas do e-commerce. Então, nós temos aí a lei do arrependimento, que são 7 dias úteis. Então, tudo que é comprado, você pode devolver essa mercadoria em 7 dias. Tá certo? Independente do estado da mercadoria. E o brasileiro é muito... Eu não vou falar que o brasileiro é muito sacana, mas existem alguns brasileiros que são sacanas. Por exemplo, você é uma pessoa que lê um livro muito rápido. Você compra um livro, em 7 dias você já lê o livro. Não quero mais. É o livro cheio de orelha. Puta que raiva. Ou, não vou falar que isso acontece só com as mulheres, mas já acontecia muito. As mulheres querem ir para um casamento, querem ir para um show, querem ir para uma... Não vai me dizer. Compra um vestido, usa e depois devolve. Cara, mas vou aproveitar esse gancho de você continuar na história do blitz falso. Não tem a questão de você da má fé numa situação dessa, que se você achar as fotos, que é o trabalho de prevenção de perdas de investigação, quando você consegue achar essas coisas. Se você descobre lá no Facebook, ou no... Posso falar, né? Produtora, Facebook, Instagram, agora eu tô falando uma coisa boa, né? Se você encontra lá a pessoa publicando as fotos nas suas redes sociais, como Facebook, Instagram, ou qualquer outra, ela tá dançando, curtindo a festa, dizendo que ela amou o vestido, olha como eu tô bonita. Isso não pode ser usado contra ela? Exatamente, com toda certeza. Infelizmente, o retorno dessas mercadorias, o índice é bem baixo, mas esse bem baixo é um volume muito grande. Então, não existe hoje, né? Eu não sei como é que está hoje, porque isso aí faz um tempo que eu atuei diretamente nisso, mas isso é uma provocação que nós fazemos para alguns operadores que trabalham no e-commerce. Tá? Sim. A mão de obra para se fazer essa... devolução. Para fazer a análise daquilo que retorna, sim, às vezes é recolhido por uma empresa estatal, que no caso é o Correio, que não tem braço para isso. Então, você não tem... A logística reversa, ela não tem o mesmo tratamento da logística primária. Sim. Então, essa reversa, às vezes você acaba vendo que tem algum tipo de avaria depois que já se passou um prazo. E aí o prazo de recurso já se passou.
Então, se for, digamos assim, subir a instância para discutir se vai odianizar ou não, era para ter feito isso, inclusive, na própria casa do cliente, quando for retirar a mercadoria. E não faz isso, porque isso é feito por uma transportadora. É muito difícil, é meio complicado. É bem difícil. Então, nós temos vários casos de produtos que foram comprados com interesse de realmente ser subtraído alguma peça. Por exemplo, eu compro um videogame, eu quero um controle. Aí vem o videogame, eu devolvo o videogame sem controle. Ou eu compro um aparelho telefônico, eu compro um aparelho telefônico da marca X. Certo. Aí eu devolvo da marca Y. Na própria caixa dele fica com o telefone comigo bom. Ou eu quero um acessório do telefone. É um telefone que ele tem lá vários acessórios, eu devolvo ele sem um fone de ouvido. Infelizmente acontece muito disso. Né? Mas voltando lá para Blitz. Né? Caramba, e aí? E voltando lá para Blitz. Então, nesse CD, era um CD exclusivo de mercadorias de retorno, de logística reversa. Tá. O varejista até chamava de lixão, é nosso CD do lixão. Eu gostei disso. Entendeu? Chamava de lixão. Eu não vou falar o nome do varejista. Não, lógico. E aí o que acontecia? Por não ter processos adequados desse lixão, desse CD, então inventário é uma coisa que não existia. E o inventário, diga-se de passagem, é a melhor ferramenta para gestão de estoque. É a mais eficaz. Não existe um processo melhor do que inventário. Não tem como. Triste é o profissional da área de security, de prevenção, que não está no seu processo inventário. E controle de inventário. Eu concordo com você. Gênero, número e grau. Exatamente. E às vezes a prevenção de perdas, ela é protagonista do processo de inventário. A agenda de inventário está com a prevenção de perdas, não com o gerente do CD. E não com o gerente de estoque, está com a prevenção de perdas. Porque quem valida o processo de inventário é a prevenção de perdas, mas essa agenda tem que estar com a prevenção de perdas também. A prevenção de perdas que tem que ditar quando tem que fazer o inventário. Não é o gerente de estoque, não é o gerente de logística, é a prevenção de perdas. Isso é uma boa prática. Sim, concordo. É uma boa prática. Não, isso aí está uma alinhado. Perfeito. Então, por a falta de gerência de estoque, pela falta de inventário, a gente não tinha muito controle do que tinha lá. Certo. E isso acabou facilitando que mercadorias pudessem ter sido subtraídas. E óbvio que todo profissional bom que se preze de prevenção de perdas, ele tem o seu chamado X9 dentro da operação. Então, sempre você tem algumas pessoas que estão inseridas na operação. Isso é uma boa prática também, tá, gente? É uma boa prática de você ter um funcionário que trabalha na área de security, na área de prevenção, que esteja trabalhando na operação, que esteja lá puxando o caixa, trabalhando na empilhadeira, que esteja fazendo algum tipo de trabalho de abastecimento de porta-pallet. É o famoso infiltrado para ajudar na operação de segurança e de prevenção de perdas. Exatamente. Obrigado, Fábio. Que isso. Obrigado. É nóis. Então, através desses infiltrados, começou a chegar a informação para nós. Que estava acontecendo o quê? Exatamente, que estava acontecendo uns desvios, né? E esses desvios tinham digamos assim, outras pessoas envolvidas. Então, era envolvido pessoas do CD, certo, funcionários do CD, pessoas da liderança do CD, então pessoas da área administrativa e também transportadores. Todo mundo em conluio. Todo mundo envolvido. Então, essas mercadorias, elas saíam sempre pelo caminhão, mas em alguns compartimentos do caminhão que, teoricamente, só quem sabia era o motorista e quem estava lá dentro carregando. Entendi. Então, isso a gente conseguiu, primeiro, de certa forma, identificar esses desvios através do CFTV. Então, investimos um pouco mais de CFTV em alguns locais que ninguém sabia que tinha câmera. Os famosos blind spot que você tinha lá uma hora, aquele local que não tinha câmera, você começou a cobrir para ver exatamente o ponto ali. E colocamos na operação que eram várias câmeras fake, câmeras de mentira. Então, aquela câmera ali é fake. Então, para muitas pessoas, aquilo ali era câmera fake e as pessoas estavam lá no liga que isso aqui é câmera fake. Certo. Colocaram só para intimidar a gente, mas não tem nada ali, é só a lente. E, na verdade, era a câmera verdadeira, né? Então, através dessas imagens, através daquilo que foi trazido de informação para nós, a gente tinha que consolidar o crime, tinha que consolidar o furto. Né? Porque não adianta. Subentende-se que o furto ele acontece se você sai do perímetro de onde você está manipulando a mercadoria. Sim. Tá certo? É igual numa loja. O furto se consolida, o cliente só consolida
que realmente ele furtou a loja, A parte que ele sai. quando ele sai para a rua. Porque enquanto ele estiver na loja, você não pode acusar. Até no estacionamento não pode ser abordado. Agora, na rua, sim, aí consolida, está consumado que o furto realmente foi executado. Então, a lei protege o cara sair, né? O cliente sair da frente de caixa, sair do ponto de venda, ir para o estacionamento dele, colocar a mercadoria no porta-mala. No porta-mala ainda não consolidou o furto, só quando ele sai na rua que consolida o furto. Entendi. É a mesma situação a gente teve que fazer nessa blitz. Então a gente envolveu, né, através do relacionamento com a segurança pública, né, da cidade. Aconteceu isso no interior de São Paulo. Nós montamos uma blitz 1,5 km depois do centro de distribuição, tá certo? Onde o caminhão iria passar. E quando essa blitz passou, nós tínhamos pessoas na blitz trabalhando e segurança pública atuando também. E aí foi feito o trabalho normal. Tá, já sabia dizer onde exatamente estava tudo. Onde estava tudo, foi feito o trabalho normal da polícia. A polícia executou uma blitz, um processo de averiguação normal, seguindo o protocolo, a cartilha da segurança pública, e começou a fazer uma inserta em alguns compartimentos onde sabia, e lá foi detectado que mercadorias estavam lá sem nota fiscal. E aí o motorista simplesmente... Já teve que entregar todo mundo. Acabou contando tudo o que aconteceu, né? E aí voltou para dentro do CD não só esse motorista, mas também a segurança pública. E aí começou a ser conduzido pela segurança pública. Aí o bicho pegou, aí foi um por um. Aí começamos a polícia... Aí foi o processo da segurança pública, a gente se apartou, deixou a segurança pública trabalhar lá, porque sabíamos que ia acontecer aquilo, né? Já estava no script, e a segurança pública conduziu, né? Aí trouxe o representante da unidade para participar. Esse representante ele não estava envolvido, né? Por tudo aquilo que nós tínhamos apurado, né? E aí a gente começou a entender que aquele evento ele se estendia até para empresas de leilões. Putz, chegou nesse nível. Então, até a empresa de leilões também estava envolvida. Caramba, meu. Então, o negócio... Olha só, olha como é interessante. Começa com pequeno, sempre assim, né? Começa pequenininho e vai chegar até numa rede de leilões. Exatamente. Caramba, que história. Então, infelizmente, né? Isso foi controlado. Quer dizer, infelizmente isso aconteceu, infelizmente isso foi controlado, né? Então, muita gente acabou... envolvido, né? Imagina quantos casos ainda estão ocorrendo nesse momento de empresas que nem têm ideia do que está acontecendo. Exatamente. E a falta de processo, né? Falta de processo, né? Porque a gente sempre brinca, né? Dentro, você tem lá aquele triângulo, né? Que é, de um lado você tem o processo, do outro lado você tem a tecnologia e do outro lado você tem as pessoas, né? Se esse triângulo não tiver equiparado, não adianta nada você ter tecnologia. É o exemplo que nós damos até em alguns eventos da Abrap, né? É o entregador de pizza chegar no condomínio com a pizza, ele dá tchauzinho pro porteiro e o porteiro abre a porta. Aí não adianta nada de você ter a segurança e a tecnologia ali. O processo falhou. Eu brinco assim, com todo respeito a quem aos colegas que são Zé. A gente tem tive até um canal de YouTube antigo lá, o Porteiro Zé, não sei se você lembra desse canal. Lembro. E era você gastar com câmera com IA e alarme, CCTV, não sei o que, e você coloca o Porteiro Zé sem instrução, sem treinamento, sem protocolo nenhum, e ele, para cuidar da segurança com tudo isso aí ele abre a porta pro bandido. É fato. E continuando aqui nossas histórias aqui, olha, eu escutei que vocês da área de prevenção de perdas tem muitas questões aí com o pessoal que adora esconder produtos, carnes, tem alguma coisa que tem até gangue de grávidas e gordas. Que história é essa? Exatamente. Para quem trabalha em chão de loja, tem muitas histórias, viu? Cada dia é um novo aprendizado, né? Qual que é a história da gangue das grávidas e gordas? Vamos lá. Então, aconteceu em algumas situações no varejo de clientes simularem que estavam grávidas, né? Ou simularem ser um pouco, né, cheinhas, entendeu? Certo. E utilizar o próprio corpo para estar ocultando mercadorias. Tá. Entendeu? Então, isso teve durante uma fase que aconteceu em várias redes do varejo brasileiro. Isso não foi numa única localidade, isso aconteceu espalhado mesmo, né? E aí os processos de abordagem, né, realmente são bem críticos. Então, a prevenção de perdas, né, ela tem que estar também, esse processo de abordagem, né, tem que ser muito bem estruturado, porque isso pode voltar contra o varejo, pode voltar contra a empresa, né? Então, uma das boas práticas que a gente sempre orienta as áreas de prevenção de perdas, né, que são os fiscais que estão rodando a loja, é oferecer ajuda. Posso te ajudar? Ou oferecer até um próprio cestinha. Sabe aquela cestinha? Sim, que às vezes você está fazendo compra, chega um funcionário da loja
De entregar a cestinha. Já aconteceu já comigo, o já. que significa isso? Estou olhando para você. Já vi você fazendo alguma coisa. Então, Calma, gente, eu só tava comprando pão, viu? Me ofereceram a cestinha. Olha lá. Uma das boas práticas é oferecer a cestinha. Então, quando alguém tiver mal intencionado com interesse de fazer esse tipo de ocultação e algum funcionário da loja, não necessariamente a área da prevenção, mas qualquer funcionário da loja, até o pessoal que está... Imagina uma drogaria. A drogaria são poucos funcionários. Você tem lá o pessoal do caixa e você tem um pessoal no atendimento para pegar receita e entregar a medicação. E você não tem ninguém andando circulando a loja da drogaria. São 2, 3 funcionários no máximo, né? Então esse pessoal olha para isso e já sai do caixa e entrega a cestinha. E já viu que tá acontecendo alguma coisa. E eu adoro isso, porque às vezes eu tô entrando na loja e vou comprar uns negócios da farmácia, já aconteceu. Cestinha. Opa, obrigado. Carregando. Tem por trás uma questão de prevenção de perdas. Exatamente. Isso é prevenção de perdas, sabe? Faz todo sentido. Raiz, faz todo sentido. Literalmente, faz muito sentido. E aí, como é que foi essa situação? Vocês já conseguiram capturar alguns desses pessoal que fez essa gangue aí, não? Já. E aquela situação, né? Infelizmente, para se caracterizar o crime, né? O crime de furto, o cliente tem que sair da loja e ir para a área pública. Sim. Não adianta nem no estacionamento. Então, sempre tem aquela preocupação. Quem vai abordar? Se for uma mulher, é uma funcionária do sexo feminino também. É uma funcionária que aborda. Então, e existe toda aquela conversa, olha... existe, né? As câmeras detectaram que teve algum tipo de ocultação. A ideia, para facilitar a sua experiência, toque a cestinha, né? Ou coloca aqui na frente de caixa. Então, óbvio que a mente de quem está fazendo essa pretensão de ocultar sabe, perdi, vou entregar aqui. Então você tem vários casos, por exemplo, de pessoas tirando as coisas e a pessoa deixa de ser uma grávida e fica sem ser grávida, porque estava as mercadorias todas na sua cintura, ou colocando nas pernas mesmo. Tem personas, por exemplo, clientes que acabam utilizando todo tipo de aparato de vestimenta para ocultar alguma mercadoria. E existem vários itens, né? Dentro do varejo, esses itens é classificado como itens de PAR, produtos de alto risco. Certo. Ou PAR. Então tem varejista que fala, olha, ali é produto PAR, ali é PAR. Aí depende de cada segmento. Então no segmento alimentar, supermercado, quais são os itens que mais têm interesse? Pode ser carnes nobres, picanha, ou perfumaria. Picanha ou black. Bebida. Ou bebida, né? Inclusive, muitas mercadorias, somente bebida, dentro do varejo, as mercadorias ficam em áreas ocultas. Isso. Aliás, áreas segregadas. Segregadas. Antigamente eu lembro, ficava garrafas de uísque, ficavam todas na parte de bebidas, né? E hoje não tem mais isso. Eu vejo que garrafas de uísque, né, ficam tudo numa área super segregada. E ao mesmo tempo eu vejo que vinhos, e tem vinho caro. Sim, eles continuam, exatamente. Por causa que a quantidade, eu imagino, a variedade é tão grande que não dá para colocar sem o pessoal visualizar. Não sei como funciona isso. Ou fica a múmia só. O que é a múmia? Múmia é caixa vazia. Então, às vezes, o varejista, ele opta por não deixar a bebida dentro da caixa. Certo. O vidro ele fica numa área segregada e só fica a caixa lá em exposição para o cliente. Então, o cliente, quando está com pretensão de comprar um uísque, por exemplo, ele vai encontrar só a múmia. Esse é o nome utilizado pelo varejo. Então, é uma caixa vazia. Quando ele passa no caixa, existe o código de barra naquela caixa, e aí quando ele passar essa caixa, já acende a luz amarela, né, para um atendente trazer a bebida. E aí ele leva a bebida embora. Ou, né, nós temos uma boa prática também que acontece com perfumaria. Somente, infelizmente, em lojas de periferia acontece muito disso. Você tem um desodorante, certo? E o desodorante ele fica exposto lá. Sim. Só que a tampinha, a válvula dele é retirada. Pra quê? Por quê? Porque o cliente, sem a válvula, não tem serventia nenhuma o perfume, o desodorante. Então ele compra o desodorante, na hora que ele passa na frente de caixa, vem um funcionário e coloca a tampinha para ele levar o produto embora. Então isso é uma boa prática também. Nossa, eu juro que ainda não, essa eu não peguei. É a primeira vez que eu tô escutando. Que interessante, eu não sabia. Você tem o spray, certo? Sim. Você tem o spray e ele tem uma tampa. Essa tampa ela é retirada, só deixa a vazia, o produto, né, da lata e o frasco dele, aquela válvula para fora. E a tampa, né, a parte de plástico que é utilizada para você tirar o produto, né? Essa parte é retirada e fica com o pessoal de prevenção de perdas, por exemplo. Eu fui numa loja no interior e eu precisava comprar exatamente um desodorante.
E eu vi... O aerosol, né? Aerosol. E eu vi que tava 100. Eu não comprei. Tá estragado. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu deixei de comprar. Tá estragado. Tá estragado. Sabe o que você não... Isso é uma boa prática de prevenção de perdas também, né? Fora, óbvio, né? Você tem as chamadas etiquetas rígidas, que são os alarmes. Então, na parte que envolve carnes nobres, né? Você tem uma rede que ela envolve essa carne, e essa rede ela é retirada quando passa no caixa. Sim. Entendeu? Você tem toda uma rede. E você também tem os alarmes nos produtos, né? Então, você tem produtos, por exemplo, que você tem uma etiqueta com um código de barra aqui. E aí, quando passa nas antenas... Sim. Essa etiqueta... RFID. Essa etiqueta, ela tem um componente eletrônico ali que ele simplesmente... o famoso RFID. Ele é um componente eletrônico que ele acaba sendo ativado, né, quando ele passa na antena. Então, ele é queimado, teoricamente queimado, para passar nessa antena. Nossa, entendeu? que da hora. E o RFID também. O RFID também é uma outra muito boa. É uma outra tecnologia também antifurto, não só o RFID utilizado para inventário, né, mas também como antifurto também. Além disso, vocês também cuidam também da questão de... Acho que tem uma história rápida aqui que você pode contar. O que você passou numa situação que teve briga dentro do açougue? O que foi que aconteceu? Até isso vocês também cuidam? O que aconteceu? Exatamente, né? Então, por incrível que pareça, né, dentro do açougue que fica dentro do supermercado, cada açougueiro tem a sua faca. Isso. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. É? Como se fosse um EPI. Essa Jura? É minha roupa, essa é minha... Não divide mesmo? Não divide. Então, cada um tem a sua faca. Certo. E teve uma situação... Que aconteceu? Um acusou de outro ter usado a faca do outro. Só que isso é uma coisa que a gente sabe que quando uma crise acontece, você tem todo um histórico. Então, é uma situação que já tinha de longa data que estava acontecendo entre dois açougueiros. Dois açougueiros... eles já tinham meio que uma rixazinha, certo? Uma rixa ali. E pelo que azedou por causa da faca agora. Aquilo que a gente investigou, parece que um usava a faca do outro de propósito. E simplesmente uma dessas situações chegou a vias de fato. Você tá de sacanagem. Os dois, um puxou a faca pro outro. Exatamente. Então imagina, aquelas facas de açougueiro, acho que todo mundo pode ver o tamanho das facas. Sim. Eles começaram a se agredir com a faca. Meu Deus. Ninguém matou ninguém, mas eles saíram bem machucados. Mas também são os dois machucados. Gente, eu imagino a discussão, o susto que dá pra quem estiver passando uma briga. Então eu não sabia. Primeira coisa, cada um tem sua própria faca e não gosta de dividir. Não gosta. E às vezes, e aí existe até um dos processos da prevenção de perdas, é a revista dos colaboradores quando vão sair da loja. Lógico. Quando sai o pessoal do açougue, a revista é um pouco mais criteriosa. Sim. Porque às vezes eles estão levando a faca deles pro armário. Ou levando para casa. Que eles não querem que ninguém encoste na faca dele. Ninguém. Para eles, a faca é o instrumento principal. É o EPI mesmo. Ele não quer que empreste para ninguém. E eles não emprestam para ninguém. Mas, gente... Então, o negócio parece até que tem um valor sentimental. Isso que eu ia falar. Qual que é a faca, gente? Parece que tem um valor sentimental. Então, nós temos lá, óbvio, né, várias orientações. A faca tem que permanecer no local de trabalho. Não pode ir por armário e também não pode levar para casa. Sim. E infelizmente, tem alguns açougueiros que até levam a faca para casa. Meu Deus do céu. Infelizmente. Gente, para o último aqui, antes de finalizar aqui, eu vou pedir para ele contar aqui. Agora é pessoal dele, tá, gente? Que eu escutei também que alguém aqui foi querer brincar na Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Isso é assunto pessoal dele. O que você foi aprontar lá na Pedra da Gávea? O que você aprontou rapidamente aqui pro pessoal? Rapaz, então, essa é uma história que, graças a Deus, estou aqui para contar, né? O que você aprontou? Quase eu fui de arrasta para cima, viu? Quase eu fui de arrasta para cima, né? Então, amadorismo, né? Brincava de fazer escalada durante alguns anos da minha vida, tá certo? E uma dessas oportunidades eu fui fazer a escalada na Pedra da Gávea. Certo. E no retorno a gente foi brincar um pouco de parkour. Parkour. Ok. É ficar saltando. Olha lá, vai ele. Infelizmente, nesses momentos aí de fazer o parkour, eu acabei tendo uma infelicidade de uma pedra se descolar da encosta. Ai. Da encosta. E a pedra foi pro precipício e eu fui junto. Ai. Graças a Deus eu consegui, durante a minha queda, eu consegui me segurar numa árvore. Gente, certo? Previsão de perdas também, a árvore ajuda a prevenção de perdas, viu, gente? Continua. Nessa queda eu fraturei a fíbula, né? A fíbula, né? Tive várias escoriações, mas fraturei a fíbula, né? E por uma árvore, alguns
bem enraizada, digamos né? assim, algumas... por causa da nossa flora, né? Eu quase não caí num precipício. E eu estava mais ou menos a 800 metros de altura. Nossa. Tá certo? Resumindo, fui resgatado de helicóptero. Ele saiu na televisão, gente. Depois a gente manda o link do vídeo, viu? Continua. Fui resgatado de helicóptero. Ele saiu na TV, com certeza. Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Saiu na TV. Oh, meu Eu fui Deus. resgatado de helicóptero, fui até o cume da montanha e depois eu fui levado de helicóptero até o Corpo de Bombeiro, de ambulância até o hospital. Putz, tá vendo, gente? Pessoal de prevenção de perdas dá trabalho em tudo. Tô brincando, gente. Olha, pessoal, a gente tá chegando aqui ao fim desse episódio. Queria agradecer. Acabou já, rapaz? Oh, você vê como passa rápido, Muita né? coisa pra contar ainda. Pode a gente chamar um segundo aqui, ué, qual o problema? Legal. Ou a gente faz lá na casa de vocês. A gente espera o convite da Abrap, né, produtora? A gente se convida, tá, gente? A gente é assim mesmo. Com certeza. Então, se preocupe. Presidente, presidente, tá ouvindo, hein, presidente? Ó, presidente, Carlos eu tô Eduardo. aí. Ó, Carlos Eduardo, tá aqui no coração. Próximo vai ser a gente gravar aí com vocês, só chamar a gente que a gente vai gravar aí com vocês. Então, a gente tá chegando aqui nesse fim de episódio. Muitíssimo obrigado por vocês terem vindo aqui da Abrap. Isso aqui foi uma conversa muito bacana, foi maravilhoso. Obrigado por ter falado da Abrap, pro pessoal aqui que participa do Bytes e Cargas. Com certeza, eles vão até se engajar mais, procurar vocês, porque acho que realmente tem muito a ver com o trabalho da área de segurança logística, supply chain. É uma coisa que se integra com certeza. E esse é o nosso agradecimento especial. E, de novo, obrigado por ter se deslocado aqui. By the way, gente, era para ter gravado umas 2 semanas atrás, mas alguém teve um probleminha no olho que depois isso fica para a segunda história, tá, gente? Muito obrigado, viu, Fabiano? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.